A República de Malta, un pequeno arquipélago densamente povoado no corazón do mar Mediterráneo, ao sul da Sicilia e ao norte da África, desafía todas as noções de escala. É un dos menores países da Europa, con apenas 316 km², mas seu impacto histórico, a vibrante vida moderna e a reputación como un destino de festas animadas faden dele unha nación de impresionante densidade cultural e social. A vida en Malta é un sincretismo vertiginoso de tesouros antigos, profunda fe católica, heranza militar secular e hedonismo juvenil que atrai turistas de todo o continente. Curta, inscrévase e compartille. Vamos comezar. O país é composto por 3 illas principais. Malta, a maior e máis populosa, Gozo, a segunda maior e máis rural, e Comino, a menor e quase deshabitada. Sua localização geográfica numa encruzilhada de rotas marítimas tem sido tanto uma bênção quanto uma maldição, tornando-o um ponto estratégico cobiçado por todas as grandes potências do Mediterrâneo ao longo de 7.000 anos de história. A densidade da história, um museu a céu aberto. A vida em Malta é uma imersão constante em camadas de história que se estendem da pré-história ao século XXI. É uma das nações com maior densidade histórica do planeta. 1. Templos megalíticos, mais antigos que as pirâmides. O tesouro mais surpreendente de Malta é seu patrimônio pré-histórico. A ilha abriga os templos megalíticos mais antigos do mundo ainda existentes, incluindo Hagar Kim, Mnasdra e o complexo de Gantilla em Gozo. Estas estruturas de pedra, que datam de mais de 5.500 anos, mais antigas que Stonehenge e as pirâmides de Gizeh, testemunham uma civilização insular avançada cuja origem e colapso permanecem em grande parte um mistério. A vida cotidiana se desenrola a poucos quilómetros dessas ruínas monumentais, uma presença constante em um passado distante. 2. O legado dos fenícios, romanos e árabes. Malta tem sido um caldeirão de civilizações. Os fenícios a utilizaram como entreposto comercial. Os romanos deixaram sua marca em vilas e catacumbas. O domínio árabe, do século IX ao XI, foi o mais influente, deixando sua marca indelével na língua maltesa, uma língua semítica, única entre as nações europeias, e na arquitetura. 3. Os Cavaleiros de Malta e a Idade de Ouro. O período mais marcante foi o domínio da Ordem de São João de Jerusalém, os Cavaleiros de Malta, de 1530 a 1798. Os cavaleiros transformaram a ilha em uma fortaleza formidável. A capital Valetta, nomeada em homenagem ao grão-mestre Jean Parisot de Valette, é uma joia da arquitetura barroca e foi construída como uma cidade fortificada no século XVI. Valletta é hoje patrimônio mundial da Unesco e a vida lá se resume a passear por ruas de calcário ladeadas por coloridas varandas de madeira galharijas cercadas por baluartes inexpugnáveis. 4. Resiliência britânica. Após a breve ocupação napoleônica, Malta tornou-se uma colônia britânica em 1814. A influência britânica é evidente na língua inglesa, uma das duas línguas oficiais, juntamente com o maltês, na circulação pela esquerda e na arquitetura das cabines telefônicas e caixas de correio. A coragem de Malta durante o cerco da Segunda Guerra Mundial, quando o país resistiu ao bombardeio constante das forças do eixo, lhe rendeu a Cruz de Jorge, que ainda figura na bandeira nacional. A independência foi conquistada em 1964. A Festa Louca. O lado hedonista e jovem. O contraste mais marcante com a seriedade de sua história é a reputação moderna de Malta como um centro de lazer, vida noturna e festas acessíveis, especialmente para turistas mais jovens do Reino Unido, Itália, França e outros países europeus. 1. Passeville, o epicentro do hedonismo. O bairro de Passeville, em Sen. Julians é o coração da famosa cena noturna de Malta. É um distrito de entretenimento compacto e caótico, repleto de casas noturnas, bares, casinos e restaurantes que funcionam até altas horas da madrugada. Principalmente durante os meses de verão, a atmosfera é intensamente jovem, com foco em bebidas alcoólicas baratas e dança. 2. Turismo de baixo custo e juventude. Malta tem se beneficiado enormemente da proliferação de companhias aéreas europeias de baixo custo, tornando-se um destino altamente acessível. O custo de vida, embora tenha aumentado, ainda costuma ser menor do que nas capitais do norte da Europa. Essa combinação atrai jovens de 18 a 25 anos em busca de uma semana de férias divertidas e acessíveis. 3. Turismo de idiomas. Outro fator que impulsiona esse fluxo de jovens é o turismo de idiomas. Malta é um destino privilegiado para estudantes europeus que buscam aprender ou aprimorar seu inglês, já que é um país de língua inglesa dentro da União Europeia e do espaço Schengen. Esses estudantes, que geralmente se hospedam em St. Julians ou Slima, contribuem para a atmosfera vibrante e a demanda por vida noturna. A vida dos jovens malteses muitas vezes gira em torno dessa cultura internacional de festas, embora temperada por suas fortes tradições familiares e religiosas. Vida cotidiana. Uma mistura de cultura mediterrânea.
A vida dos malteses, cerca de 530.000 habitantes no arquipélago, con unha densidade populacional de máis de 1.500 habitantes por quilómetro cuadrado, é marcada por súa cultura mediterránea singular. A lingua maltesa, unha excepción semítica. O maltés, malti, é único na Europa. É a única lingua semítica escrita con o alfabeto latino. Seu vocabulario é unha fusão de árabe, abaz, italiano siciliano e inglés. Essa dualidade lingüística, maltés em casa e na vida local, inglês nos negócios e no ensino superior, é fundamental para a identidade nacional. 2. Fé e família. Malta é um dos países mais católicos da Europa e a fé desempenha um papel crucial tanto na vida pública quanto na privada. As igrejas, com suas cúpulas e campanários, dominam a paisagem de todas as cidades e vilas. As festas dos santos padroeiros, festi, celebrações anuais dedicadas ao santo padroeiro de cada cidade, são grandes eventos de fervor religioso e social, marcados por fogos de artifício, uma especialidade maltesa, música de banda e procissões. A família é a unidade social mais forte, com uma forte tendência a viver perto de parentes. 3. Cozinha de fusão. A culinária maltesa reflete sua história. É uma fusão de sabores mediterrâneos. Pratos típicos incluem fencata, ensopado de coelho, muitas vezes considerado o prato nacional, pastizzi, pastéis salgados recheados com ricota ou ervilhas, e frutos do mar frescos. A dieta é rica em azeite, tomate e alho, com fortes influências sicilianas e árabes. Curta, inscreva-se e compartilhe. O lado secreto. Os tesouros silenciosos. Para além de Valletta e Passeville, a vida maltesa esconde tesouros de tranquilidade e beleza natural, especialmente nas ilhas mais pequenas. 1. Gozo, a Ilha da Calma. Gozo é a antítese da ilha principal. É mais rural, mais verde e mais tranquila. Sua economia baseia-se mais na agricultura, na pesca e em um ritmo de turismo mais lento. Os gozitanos mantêm um ritmo de vida mais lento e seus costumes são frequentemente mais conservadores. A capital de Gozo, Victoria, ou Rabat, com sua cidadela fortificada, oferece vistas panorâmicas e uma sensação de fuga da agitação de Malta. 2. Comino e a Lagoa Azul. A pequena ilha de Comino, quase deshabitada, é mundialmente famosa pela Lagoa Azul, uma extensão de água turquesa de uma transparência impressionante. Embora fique lotada de turistas durante o dia no verão, ela é uma prova da beleza natural intocada do arquipélago. 3. As catacumbas e grutas. Malta está repleta de tesouros subterrâneos. As catacumbas de São Paulo, em Rabat, são extensas câmaras funerárias romanas. A Gruta Azul e outras grutas marinhas na costa sul são atrações naturais deslumbrantes, que nos lembram que a geologia kárstica da ilha criou uma paisagem tanto acima como abaixo da superfície do mar. Desafios de um microestado, superpopulação e infraestrutura. A vida em um microestado insular tão densamente povoado e visitado apresenta desafios logísticos e ambientais únicos. 1. Superpopulação e trânsito. Com quase meio milhão de habitantes e um fluxo constante de turistas, Malta sofre com graves congestionamentos de trânsito. O deslocamento diário é lento e a falta de espaço faz com que o planejamento urbano e a construção sejam processos constantes e controversos. O crescimento econômico, impulsionado pelos jogos online, e-gaming e pelos serviços financeiros, aumentou a demanda por moradia e os preços dos imóveis. 2. Escassez de água. A escassez de água doce é um problema crônico e existencial. Malta não possui rios ou lagos permanentes. O abastecimento de água depende quase inteiramente da dessalinização, um processo caro e que consome muita energia, e do uso criterioso de aquíferos subterrâneos. 3. Saneamento e resíduos. A gestão de resíduos e o saneamento básico representam grandes desafios devido ao espaço limitado. A ilha enfrenta dificuldades para lidar com a quantidade de resíduos gerados tanto pelos moradores quanto pelo grande fluxo de turistas, o que exige soluções inovadoras e, muitas vezes, dispendiosas. Política e imigração. Um país em debate. A política maltesa é dinâmica e frequentemente polarizada, com uma forte distinção entre os dois principais partidos, trabalhista e nacionalista, que dominam a vida pública. 1. Corrupção e transparência. Apesar do seu sucesso econômico como centro financeiro da União Europeia, Malta tem enfrentado um escrutínio internacional considerável devido a preocupações como a corrupção e a transparência nos seus setores governamental e financeiro, especialmente após o assassinato da jornalista de investigação Daphne Caruana Galizia em 2017. 2. Imigração ilegal e pressão geográfica. Devido à sua posição estratégica na rota migratória do Mediterrâneo Central, Malta é um porto de destino e frequentemente um ponto de discórdia para migrantes e refugiados que atravessam o mar vindos da Líbia e do norte da África. A pressão sobre os serviços de um país tão pequeno é imensa. E o debate sobre a responsabilidade pelo resgate e reassentamento é uma constante na vida política e social. 3. Cidadania por investimento.
Para impulsionar o investimento estrangeiro, Malta implementou un controverso programa de Cidadanía por Investimento, popularmente coñecido como venda de pasaportes, que permite que individuos ricos obteñan a cidadanía maltesa e, por tanto, a cidadanía da Unión Europea en troca de un investimento substancial. Este programa ten sido unha importante fonte de receita, mas atraiu críticas da Unión Europea debido a preocupacións con seguranza e lavaxen de diñeiro. A vida en Malta é a de un país en constante estado de contradición e dinamismo. É o menor país da Europa que ostenta tesouros megalíticos máis antigos do que en cualquier outro lugar do continente. Súa sociedade é profundamente católica e conservadora en súa esencia, mas conquistou reputación internacional pelas festas animadas e pelo hedonismo juvenil de súas áreas turísticas. É unha illa que depende de agua do mar desalinizada, mas oferece a lagoa azul de aguas cristalinas. A vida maltesa se desenrola en un cenario incrivelmente rico, onde cada centímetro de terra está impregnado de historia e cada debate é amplificado pela proximidade. Os malteses, con súa lingua semítica única e heranza británica, forjaron unha identidade orgullosamente mediterránea e europea. O desafío para o futuro é claro, como manter o equilibrio entre o crecimento económico, o turismo e a preservación desse patrimonio incomparável que faz deste pequeno arquipélago, na verdade, un tesouro milenar e un microcosmo da historia da civilización. Curta, inscrévase e compartilhe. Até a próxima!